capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo de número 10. Quem encontrou, digam amém. A epígrafe do texto diz: a cura de uma mulher paralítica. Irmãos, olha o que diz a palavra do eterno Deus. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si. E disse-lhe, olha o que Jesus disse para esta mulher: estás livre. Alguém já entendeu a mensagem? Estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, bravo, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Irmão, olha qual foi a resposta que Jesus vai dar para o príncipe da sinagoga com muita educação, e disse: e respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Antes de você se assentar, você vai falar algo profético para quem está do teu lado. Mas você vai falar com graça, com autoridade, porque isso aqui é uma profecia para quem veio buscar milagre de Deus hoje. Diga para pelo menos 2 ou 3. Diga para ele, diga para ela assim: tem um milagre te esperando na sinagoga hoje. Isso, vai, fala com mais autoridade. Diga: tem um milagre te esperando na sinagoga hoje. Quem acredita nisso, já levanta a mão direita para o céu e faz aquele barulho que o diabo não gosta. Glorifica a Deus. Se assente, por favor. Se assente, glorificando a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, olhem todos para cá. Eu pedi a Deus uma palavra para poder verbalizar ao coração da noiva de Cristo. E Deus, Ele falou forte em meu coração que essa noite de quinta-feira é uma noite de milagre. É uma noite de providência para cada um de nós. E baseado nessa palavra que Jesus falou ao meu coração nessa tarde, o Espírito do Senhor me direcionou esse texto bíblico. E Lucas, médico amado, ele vai narrar essa história com muita maestria, com muita autoridade. E o que me chama a atenção na narrativa e na escrita de Lucas é que Lucas ele vai descrever que esse milagre que Jesus acabou de operar, Lucas diz que ele fez esse milagre num ambiente geográfico chamado sinagoga. Lucas não está dizendo que este milagre aconteceu simplesmente no meio da rua, como aconteceu com o filho da viúva de Naim. Esse milagre também não aconteceu como aconteceu na aldeia de Betânia, quando Jesus chegou depois de 4 dias e vai chamar Lázaro para o mundo dos vivos. Mas Lucas, ele está dizendo que este milagre vai acontecer dentro de uma sinagoga. E é interessante a ressalva.
E é interessante relembrarmos que a sinagoga vai aparecer na Bíblia depois do período babilônico, depois do exílio da Babilônia. Diz a Bíblia Sagrada que Jeremias, ele profetizou que o cativeiro haveria de durar 70 anos. E logo depois desse cativeiro, Neemias, juntamente com Zorobabel e juntamente com Esdras, eles vão constituir a sinagoga em Israel. O importante dizer aqui nessa noite é que templo só havia um, que era em Jerusalém. Mas a sinagoga, ela vai se expandir pelos quadrantes da terra. A sinagoga cresce tanto que para se constituir uma sinagoga vai haver alguns requisitos fundamentais. Primeiro requisito, para se constituir uma sinagoga, tinha que ter pelo menos 10 famílias judias para se montar uma grande aliança política, para se montar uma sinagoga. A sinagoga era uma representação do templo, era uma representação da igreja, em que o povo se reuniam para prestar o culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso. A sinagoga, ela tinha que ter a sua porta direcionada para a banda de Jerusalém. A sinagoga no templo de Jesus, ela vai imperar com tanta força, com tanta autoridade. E havia algumas exigências muito raras na sinagoga que dizia que todo homem judeu ou toda mulher judia, quando cometesse algum pecado, quando quebrasse alguma lei, era excomungado da sinagoga. E essa pessoa era expulso da sinagoga. E se morresse na condição de excomungado da sinagoga, a lei dizia que nem na própria cidade não poderia ser sepultado, porque a sinagoga agia com muita força no tempo de Jesus. A sinagoga cresce tanto que vai dizer que dentro dessa sinagoga que Jesus pregava, havia pelo menos 3 galerias. Havia uma galeria que ficava à direita da sinagoga, e havia outra galeria que ficava à esquerda da sinagoga, e havia outra galeria que ficava na frente da sinagoga. Diz o historiador que no pátio da sinagoga, só quem prestava culto eram os homens judeus. Eles adoravam a Deus no pátio da sinagoga. E nas galerias quem adorava a Deus eram as mulheres judias, juntamente com seus filhos, as suas crianças. Mas o que me chama a atenção é que a exigência da sinagoga dizia que não era qualquer pregador que pregaria na sinagoga, não era qualquer pessoa que assumiria o púlpito da sinagoga para pregar. Mas a lei diz que para pregar na sinagoga tinha que ser pelo menos um escriba ou um fariseu para poder assumir a tribuna da sinagoga e pregar. Dentro da sinagoga havia pelo menos 2 púlpitos. Havia o primeiro púlpito central, que era o púlpito do pregador, do orador da sinagoga. E o segundo púlpito ficava à direita. E quem ficava na direita do púlpito da sinagoga era o príncipe da sinagoga, pregador. Quem era o príncipe da sinagoga? O príncipe da sinagoga era aquele responsável do culto, aquele que cuidava do ambiente, aquele que ficava responsável de convidar pregador para pregar na sinagoga. E se algum pregador pregasse alguma heresia, pregasse alguma palavra que estava fora da lei mosaica, o príncipe da sinagoga tinha toda a autonomia para mandar o pregador calar a boca e se assentar, porque era considerado um herege, um pregador falso. Mas olha que interessante, o príncipe da sinagoga vai atrás de Jesus e ele vai oferecer o convite para que Jesus ele saísse da sua residência e fosse pregar nessa sinagoga. Agora veja o texto comigo. Parece-me que vejo pela fé, quando o príncipe da sinagoga chega até Jesus e ele vai lançar o convite para Jesus, dizendo assim: ô Rabi, ô mestre, vai ter culto na minha sinagoga hoje, e eu quero convidá-lo para que o Senhor seja o orador da noite, para que o Senhor seja o pregador da minha sinagoga. E parece que eu vejo Jesus olhando para o príncipe da sinagoga e dizendo: peraí, você esqueceu de um pequeno detalhe. Que detalhe? Eu não posso pregar na sua sinagoga,
Eu não posso verbalizar a palavra na sinagoga. Por quê? Porque eu não sou fariseu. Eu não faço parte do grupo dos fariseus. Eu não sou nenhum saduceu. Eu não faço parte dessa cúpula. E como é que você, sabendo dessa lei, vai me convidar para pregar na sua sinagoga? Se Jesus tivesse falado isso, o príncipe da sinagoga olharia para Jesus e diria com muita maestria e com muita autoridade: eu sei que tu não és um fariseu, sei também que tu não és escriba, mas sabe por que eu estou te convidando para pregar na minha sinagoga, Jesus? Por quê? Porque eu nunca vi ninguém pregar que nem o Senhor prega. Eu nunca vi ninguém com tanta graça que nem o Senhor tem. O Senhor tem uma unção diferenciada. Eu ouvi falar que por onde o Senhor passa, o morto ressuscita. Eu ouvi falar que por onde o Senhor passa, a doença tem que bater retirada. Eu ouvi falar que o leproso se dobra e o Senhor cura ele na hora. Eu nunca vi ninguém pregar com tanta unção que nem o Senhor prega. Então esqueça a liturgia, esqueça todo o protocolo. Eu quero que o Senhor pregue na minha sinagoga hoje. Por quê? Porque eu creio que alguma coisa vai acontecer na sinagoga. Oh glória, eu já estou profetizando para quem trouxe boca para dar glória. Eu hoje aqui nesse culto vai ter milagre, porque o pregador da sinagoga chamado Jesus, ele já está presente aqui nesse ambiente. Se você acredita que o dono da casa já está nesse ambiente, levanta a tua mão bem alto para adorar. Por quê? Porque enquanto você adora tem cura, enquanto você adora tem libertação, enquanto você adora tem restauração, enquanto você adora tem bálsamo, enquanto você adora tem libertação. Quem acredita nisso, abra a boca e adora o nome do Senhor Jesus aí.